Olá, bom dia. Me chamo Ruth e faço parte da equipe 4. A nossa equipe ficou responsável por trabalhar com o artigo 4, o qual a temática é a avaliação de medição de vazão para baixas vazões com tubo de Venturi. O medidor de vazão determina o volume do fluido por unidade de tempo. Leonardo da Vinci fez a primeira observação histórica sobre escoamento de água em 1502. Bernoulli e Pitot desenvolveram os primeiros dispositivos práticos com o avanço da era industrial. No entanto, em 1732, Pitot desenvolveu seu experimento onde o fluido entrava no sistema, mas ele não saía, permanecia no sistema. E em 1738, Bernoulli também desenvolveu um experimento trabalhando com essa temática, escoamento de fluido. No entanto, o fluido entrava no sistema e, da mesma forma que entrava, saía, diferentemente de quando foi trabalhado por Pitot. As aplicações práticas dessas medições de vazões estão distribuídas diariamente como bombas de combustíveis, estação de tratamento e em processos industriais. A vazão se trata da terceira grandeza mais medida em processos industriais. Após a pressão e a temperatura, a escolha do medidor depende de fatores como exatidão que você quer, tipo de fluido que você está trabalhando, as condições termodinâmicas, o espaço e o custo também influencia bastante. Existem três tipos de medidores, os indiretos, como o nanômetro U e o tubo de Venturi. E, entre outros, os diretos que podem ser, como por exemplo, turbinas, e os especiais que são eletromagnetismos. A proposta central do nosso artigo é elaborar a medição de vazão, de baixas vazões, de 2 a 10 litros por minuto de água, limpa em um tubo de chuveiro, com um dispositivo de baixo custo, usando o tubo de Venturi e o nanômetro U. Bem, de início, no primeiro tópico, da revisão bibliográfica, o autor aborda a medição de vazão, que consiste em ser a medição de controle de quantidade de fluido que passa por uma tubulação. Essa medida o autor aborda como algo muito importante para garantir que os produtos e processos industriais funcionem bem e de maneira eficiente, além de serem importantes para controlar variáveis como o custo. Posteriormente, ele cita os diferentes medidores de vazão, como temos a placa de orifício, o tubo de Dow e o tubo de Venturi, que é abordado pelo autor e mais estudado profundamente nesse artigo. Posteriormente, ele fala sobre a medição de vazão por pressão diferencial. Como já explicado na aula pela professora, o autor aborda que quando o fluido passa por uma tubulação, ele perde pressão à medida que avança por essa tubulação, certo? E essa perca é denominada de perca de carga, que pode ser tanto localizada como distribuída, que ocorre por várias regiões através da ação do atrito, certo? Através do fluido, as paredes do tubo acessório, ou mudança de velocidade, pressão causada por curvas ao longo dessa tubulação, no caminho do fluido, enfim. Os diversos medidores de perda de carga variável usam diferentes tipos de obstáculos ao fluxo do fluido, que tem como objetivo aumentar a velocidade do fluido, diminuindo a área da seção em um pequeno comprimento para haver uma queda de pressão. A seleção destes elementos, a seleção desses elementos e a teoria que está por trás dessa técnica, conhecer ambos os pontos é fundamental, pois relacionando a perda de pressão com a vazão determina-se a vazão desejada. Em relação ao tubo de Venturi, que foi criado por Battista Venturi, ele mede a velocidade e a quantidade que um fluido passa por um tubo. Ele funciona assim: o tubo tem uma parte mais larga e outra mais estreita, e quando o fluido passa por essa parte estreita, ele acelera e a pressão cai. Usando um medidor de pressão é possível ver essa variável. É possível calcular a quantidade de fluido que está passando, certo?
Ah, e esse tipo de medidor é eficiente porque ele causa menos perca de pressão do que outros. Isso acontece porque, ao contrário de outros tipos, ele não causa separação das camadas, já explicadas pela professora em aula, do fluido, certo? O que impede de gerar turbulência, como acontece na placa de orifício. O tubo de Venturi ele é dividido em 3 partes, onde consiste na seção inicial, na seção inicial que tem o mesmo diâmetro da tubulação, a parte convergente, que é em forma de cone, onde o diâmetro vai diminuindo, se afunilando e vai chegando da garganta do Venturi, como se é denominado. E essa parte convergente ela pode possuir no máximo um ângulo de 20 a 30 graus. Já a parte divergente, que é o outro cone que vai se abrindo, o diâmetro, vai se expandindo de volta ao diâmetro da tubulação, ele pode ter no ângulo máximo de 5 a 14 graus. Esse tubo de Venturi apresenta vantagens e desvantagens, onde a principal vantagem, ele causa menos perca de pressão em relação aos outros de medição, onde indústrias que possuem um alto fluxo, em grandes instalações, ele pode ser muito positivo o uso dele, né? Existem alguns cuidados quando se deseja maximizar os ângulos do tubo de Venturi, porque ele pode ocasionar um fenômeno físico chamado de cavitação, que basicamente é a formação de bolhas ou o fluido em si evapora, pode gerar danificação na tubulação, pode aumentar custos, o tempo em si de processamento pode ser parado. Somando essas variáveis, né, pode ser muito prejudicial para a indústria em si. Para que o tubo de Venturi funcione corretamente e forneça medições precisas, ele deve ser instalado em uma tubulação reta, certo? Sem curvas e sem irregularidades por um longo comprimento. E esse comprimento deve ter o tamanho de 10 vezes maior a parte maior do tubo de Venturi. A fundamentação teórica é mencionada, a equação que é mencionada é a princípio de Bernoulli, que ela vai descrever o comportamento do fluxo do fluido, e a mesma também afirma que o fluxo é estável e incompressível. Também a energia mecânica total ela permanece constante. E essa energia mecânica total vai incluir a soma de 3 energias, que é a energia estática, que é a energia de pressão, que é representada nesse gráfico. Vem a energia cinética, que é a energia de movimento do fluido. E temos a energia potencial, que é representada por densidade, gravidade e Z. Esse Z significa, como a professora mesmo citou em aula, significa altura. A altura de um nível de referência, podemos dizer. Então, analisando aqui, essa equação é dada pela soma dessas 3 energias. E retornando aqui, lá na fundamentação teórica, a gente falava do tubo de Venturi. Então, o tubo de Venturi, vocês vão observar que ele é analisado pela equação de Bernoulli, que é essa equação aqui dada, e pela conservação de massa. Então, em fluxo constante e incompreensível, sem mudança de altura, vocês vão notar que a pressão e a velocidade elas vão variar de acordo com o diâmetro do tubo. Então, se eu tenho uma área de secção transversal pequena, se ela diminui a área da secção, ela vai diminuir, você vai ver um aumento de velocidade e consequentemente, vai ter uma diminuição de pressão. Então, é como se você estivesse atuando no jardim da sua casa. Você pega a torneira e pressiona com o dedo. Você está achando que está aumentando a pressão, mas você não está aumentando a pressão. Você está diminuindo a pressão e aumentando a velocidade. É como nesse caso aqui. Eu tenho uma área de secção reduzida e uma área maior. Então aqui eu vou ter uma maior pressão
e aqui vou ter uma menor velocidade, já aqui eu vou ter uma maior velocidade, consequentemente vou ter uma menor pressão. Vai. Lá na fundamentação teórica também ela dava essas equações. E aqui é a equação de continuidade, aqui é a equação manométrica e aqui é a equação de vazão. E nesse cara aqui, ele vai ter o coeficiente de vazão. Portanto, foi isso que eu vou entender lá. Pessoal, o procedimento experimental do artigo em questão foi utilizado 2 tubos, onde são conectados por um trecho de menor seção, que no caso foi utilizado uma luva. Foi conectado também tomadas de pressão no início do tubo e no trecho de menor seção, para assim conectarmos nosso manômetro em U, que consiste em uma mangueira, onde a gente possa observar o desnível da água quando haja o escoamento do fluido. Bom, como mostrado na figura, temos um trecho de seção 1 e seção 2. No trecho de seção 1, temos um diâmetro maior do que na seção 2, que é o trecho de menor seção. Na seção 1, D1 é maior do que seção 2, D2. Na seção 1, o diâmetro maior, temos uma velocidade baixa e uma pressão alta. Já no trecho de menor seção, temos um ganho de velocidade, mas uma pressão baixa. No nosso manômetro, podemos observar que a diferença de pressão faz com que haja um desnível de água. E com isso, podemos calcular a nossa vazão, aplicando na nossa fórmula de Bernoulli. Para melhor entendimento, no vídeo em questão, mostra o tubo de Venturi em funcionamento, onde podemos observar o escoamento do fluido, onde na seção maior temos uma velocidade menor e na seção menor temos uma velocidade maior, onde P1 é maior do que P2. Com isso, podemos ver o desnível da água, desnível esse que podemos aplicar na nossa fórmula de vazão. Assim, vale lembrar que há uma perca de carga, perca essa que vem devido ao atrito do fluido com as paredes do trecho de menor seção. Perca que se dá o nome de perca localizada, por conta do nosso acessório, que no caso foi usado uma luva com o trecho de menor seção. Bom dia, eu sou o Marcelo. Vou apresentar um pouquinho sobre a validação e resultados experimentais do artigo 4, designando para o meu grupo pela professora Savara. Ele vai, basicamente, essa parte vai transcrever como foi ocorrido o experimento, de que jeito, o que foi utilizado e o que foi utilizado. Então, primeiramente, a gente vai ter, o experimento foi realizado 4 vezes, certo? Teve 4 repetições, justamente para testar, calibrar esse equipamento. E a partir, desses dados coletados, foi se construída uma tabela, no caso com vazão de 2 a 10, cada uma realmente tendo 4 medições. A partir desses dados, a gente usa o software Curve Expert, basicamente o software tem a função de encontrar uma curva de gráfico que mais se ajuste com os dados coletados.
E a curva que mais chegou perto, no caso, foi do modelo MMF, cuja fórmula é y igual a AD mais C x elevado a D dividido por B mais x elevado a D. Então, o que é AB, ABCD, o que é x? X vai ser a variação da altura e a ABCD vão ser os parâmetros, cada um com um valor próprio. Então, a partir desse modelo, a gente conseguiu construir uma curva num gráfico que vai relacionar a variação de altura com a vazão. Esse gráfico construído por software, ele tem o coeficiente de correlação R de 0,99. Isso é bem importante ressaltar, porque esse coeficiente basicamente vai funcionar como um parâmetro para indicar se os dados obtidos estão ajustados com a curva. Então, quanto mais próximo de 1 esse coeficiente de correlação estiver, mais ajustados esses dados estarão. No caso, como foi 0,99, está praticamente correto. Com agora essa nova curva, a gente monta uma segunda tabela, justamente relacionando os pontos de vazão com os pontos de variação da curva. Olá, como conclusão, foi obtido com sucesso a construção de um medidor de vazão para baixas vazões, capaz de medir entre 2 e 10 litros de água por minuto, com perda de carga aceitável. O instrumento apresentou boa precisão, rangeabilidade de 28 e 1 e incerteza de mais ou menos 1 milímetro de coluna de água, com 68,27% de confiabilidade e repetibilidade satisfatória. A curva de calibração mostrou alta correlação, indicando precisão nas medições.